Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Sucesso Delas Cash. Já quero começar esse programa falando para você ir lá, já seguir, se inscrever no canal, no Spotify, no YouTube e lá no Instagram também. Já compartilha aí com as amigas, com a família, tem muito programa incrível lá te esperando, bora maratonar. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tenho duas convidadas aqui muito especiais e nós vamos contar uma história que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. Então sejam muito bem-vindas, Maiara e Flávia, Obrigada. no Sucesso Delas Cash. E antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, eu já quero que vocês fiquem muito à vontade, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre a história de vocês, né, sobre o propósito de vocês, e eu quero que vocês contem um pouquinho quem é a Maiara, quem é a Flávia. Bom, eu sou a Maiara, uma das gêmeas, né, do Betão. Eu tenho 32 anos, sou mãe de duas princesinhas maravilhosas, né? E hoje eu dedico a vida no empreendimento familiar, que é o Betão Hot Dog, e a maternidade. Eu sou a Flávia, irmã da Maiara, e eu estou junto com ela nesse desafio de empreendedorismo feminino, né? Estamos aqui representando o Betão Hot Dog e também as mulheres envolvidas nesse processo, né? Que Betão Hot Dog hoje não é só a Flávia, não é só a Maiara, não é só a Márcia e não é somente o Rafael, né? Temos uma equipe feminina, um corpo feminino trabalhando junto com a gente, somando fortemente no resultado do nosso trabalho. Uau, duas mulheres de muito sucesso. E é claro que você já conhece o hot dog do Betão, porque é famoso, maravilhoso. E se não conhece ainda, já corre, né, meninas? Aonde que vai encontrar? Conta aí pro público, porque às vezes tem gente que ainda não experimentou. Hoje a gente tem 4 unidades espalhadas pela cidade. Nós temos duas localizadas no Parque Aeroporto. Uma na principal, que é a 62, que é a matriz, a que os nossos pais fundaram. Essa lanchonete ela já tem 27 anos. Uau. Tá lá no mesmo lugar. E é muito conhecida, quase um ponto turístico histórico lá do bairro, é verdade. E logo depois, com a demanda a pandemia trouxe pra gente uma demanda de delivery. E aí a gente conseguiu abrir uma segunda unidade só para delivery. Os clientes abraçaram a gente, como sempre, e dali a gente conseguiu abrir uma segunda unidade. Então hoje no Parque Aeroporto nós temos 2 lanchonetes. Depois nós abrimos lá no Cavaleiros, que também foi um cliente que levou a gente. A gente tem uma cliente que ela é corretora. Surgiu a oportunidade lá, ela falou, não, eu conheço o pessoal perfeito para ficar aqui. E tá dando super certo. Graças a Deus. E também temos um trailer lá no Lagomar. A gente participou um pouco de eventos dentro da cidade e a gente acabou adquirindo um trailer. Quando a gente abriu o Cavaleiros, a gente não conseguiu dar continuidade, né, nos eventos. Aí o nosso irmão colocou o trailer lá no Lagomar para atender também um público muito forte que a gente tem lá. Uau, que bacana, né? Então vocês estão em 3 pontos, na verdade, super estratégicos e que consegue atender basicamente todo mundo, né? Isso, o nosso intuito mesmo é ter Betão por toda Macaé. Para todo mundo, pra todo gente lugar. Atender. Vemos ainda uma possibilidade de exploração e a gente tá estudando, né, abrir mais uma lanchonete, seja ela somente um centro de delivery ou também aberta ao público, para a gente conseguir atender com eficiência, né? Além de manter a qualidade do produto, também a qualidade de tempo de entrega. Porque faz uma grande diferença, né, gente? Quando a gente vai ali pedir esse tempo de entrega, ele conta muito, né, pro cliente. A gente, como cliente, é muito ruim você esperar muito tempo e às vezes o negócio já não chega ali bom, chega frio, né? Então essa qualidade realmente é um ponto alto aí para quem valoriza o cliente. Mas eu queria que vocês me contassem um pouco da história, né? De como surgiu o Betão Hot Dog, como que foi isso lá atrás e perpetuando esse legado, como tem sido isso, né? Como vocês estão conseguindo manter tantos anos isso vivo ali, né? Esse negócio vibrante acontecendo. Na pandemia vocês cresceram, né? Onde muita gente estava fechando, muita gente se limitando, vocês conseguiram crescer. Vocês já trabalham desde sempre no negócio da família ou não? Vocês vêm de outras áreas e outros lugares? A gente trabalhava indiretamente, né? A gente cresceu
com o lanche. Nossos pais, né, fundaram o Betão Hot Dog. A gente era criança, devia ter uns 3, 4 anos. Foi o meio em que meu pai viu de sair de uma empresa que faliu dele. Ele abriu antes de ser Betão Hot Dog naquela loja, né? Ou melhor, Dog do Betão ali naquela loja, ali era a Preta Boutique, era uma loja de roupas que o nosso pai fundou. Inclusive, muitos clientes falam, olha, eu sou da época da Preta Boutique. E isso é muito bacana, que você vê pessoas assim, hoje, né, 40, 50 anos de idade, que acompanha o Betão desde o início mesmo. Então, né, não tem como falar do Betão sem falar da história dos nossos pais, que viram mesmo uma necessidade de colocar o arroz e o feijão na mesa da família. Né? E a partir dali, né, com dedicação, o negócio foi se desenvolvendo, foi se estruturando, né, no bairro, foi se tornando muito forte no bairro, e veio a pandemia. Né? Quando veio a pandemia, a gente teve não somente, né, o negócio sofreu muito, mas a gente também contou com um susto muito grande, que foi a doença do nosso pai. Nosso pai faleceu de câncer na pandemia. E a gente passou, né, acompanhou esse processo, tudo era muito dificultoso, fazer exames, procurar médicos, e ele veio a falecer. Quando ele faleceu, Na pandemia foi em 2020. Né? Ou seja, a pandemia se iniciou ali, né, no final de fevereiro, início de março, e a gente perdeu o nosso pai em 4 de outubro. Enfim, então a gente lidou com o desconhecido. O que era conhecido pra gente? A gente cresceu ali. Então a gente cresceu fazendo cachorro-quente, né? A gente, nosso irmão também. Então, fazer o cachorro-quente a gente sabia. E eu até mais do que a Maiara. Maiara, ela... Né, gêmeos tem dessa coisa, né? Às vezes um nasce mais saudável que o outro. Aí a Maiara nasceu com asma, né? Tinha bronquite, meu pai fumava. Antes de ser somente lanchonete, lá também era um bar. Então, nossos pais evitavam de deixar a Maiara ir lá. E eu passei a adolescência indo mais, né? Então, eu peguei muito dessa parte de fazer o lanche, de ter contato com o cliente, de conhecer alguns clientes, porque eu estava ali perto dele. Aí, indo um pouquinho mais para frente, né, voltando a falar da parte da pandemia, quando ele faleceu, a gente ficou, né, e aí? E agora? Eu tinha meu trabalho, logo depois também que aconteceu, né, essa fatalidade dele falecer, eu fui promovida. Maiara tinha o trabalho dela, mãe, solteira, 2 crianças, passou também por questões delicadas na família, na parte pessoal dela. Meu irmão, ele literalmente puxou a rédea, né? Meu pai estava doente, se eu não me engano, meu irmão estava desempregado, e ele foi ficando ali na lanchonete, cuidando ali do negócio. E assim ficou por um tempo, e a gente revezava, né? Aos sábados, para o meu irmão poder descansar, a gente ia... O negócio é direto, né? Isso. A gente fazia esse rodízio. Depois de um tempo, a gente começou a ver o negócio aumentando. E uma coisa muito bacana também, em toda essa incerteza que a gente tinha do futuro, os clientes abraçavam a gente. Tinha gente que a gente não conhecia na rua. E o pessoal falava, peraí, deixa eu te abraçar, você é filha do Betão. Uau! Não deixa isso parar, não. Não deixa isso morrer, não. Tô até arrepiada. Eu também, olha. Tô arrepiada. E a gente recebia aquele amor, aquele carinho, vivendo aquele luto, né, aquela força. E assim foi indo. E o negócio passou a crescer, né? A gente tava em pandemia, os clientes pedindo delivery, a lanchonete cheia. A gente começou a ouvir de conhecidos, às vezes eu desisto de comprar porque a lanchonete tá cheia, porque a fila tá grande.
E aí a gente, vamos abrir o delivery. Não abrimos onde a loja física hoje, né, a matriz. Lá não tem espaço, né, não tinha uma oportunidade para colocar ali o delivery. E a gente começou a abrir o delivery pequeno, mesmo na cozinha de casa. E assim foi se desenvolvendo. Né? No nosso primeiro dia do delivery, a gente anunciou o início. A gente teve muitos pedidos, inclusive foi um caos. Tudo assim, né? A novidade para vocês também, né? Era muita novidade. A gente, né, sabia fazer cachorro-quente, né? A gente não entendia de rota. Logística, né? Gente, motoboy, a gente não entendia de embalagem, nada disso. O produto vai chegar quente, o produto não vai chegar, o produto vai chegar a tempo. Né? Foi um caos total. Mas os males que vieram para bem, né? Eu falo que o crescimento, meninas, tem muito isso, né? Às vezes a gente vai, quando cresce assim, igual vocês, começou um crescimento ali rápido, né, naquele tempo, e não dá muito tempo, às vezes, a gente criar um processo, se organizar. Você tem que criar esse processo andando, né? A máquina girando e você ali criando. Mas dá certo, né? É um pouco mais desafiador, mas dá certo. Aprimorando mesmo, né? Isso, aprendendo com a exigência do negócio. A gente costuma falar que o negócio foi ensinando a gente. Que hoje, inclusive, a gente está num ponto que a gente está buscando conhecimentos fora do negócio para trazer para dentro. Né? Essa experiência do delivery do primeiro dia realmente foi caótica. A sorte é que a gente sempre tem bons amigos. Teve gente que teve que sair de carro para entregar e tal. E no outro dia, nós duas ainda trabalhávamos na empresa, então a gente chegava da empresa, montava o delivery, fechava, dava aquela cochilada para ir para a empresa no dia seguinte. Mas tinha dia que a gente vendeu 8 cachorro-quente, era um desespero, que a gente não conseguia nem pagar o dia, né? Mas eu lembro que a gente olhou uma para outra e falou assim: é isso mesmo? Porque é um betão. Se a gente der espaço, a gente não pode mais voltar. Meio que a gente olhou uma para outra e falou: ou é, né? Se a gente der espaço, não tem como voltar atrás. E aí a gente foi indo, o negócio foi crescendo. No dia seguinte, desse dia caótico, Flávia mandou mensagem para todos os clientes, um por um, pedindo desculpas, né? Prometendo que a gente ia melhorar, e assim a gente foi indo, foi melhorando. Que incrível, né? Esse cuidado, porque com certeza para eles foi algo diferente, né? E eu lembro muito, uma frase que meu pai usava muito, era: quem tem fome tem pressa. Então, quem trabalha com comida tem que entender isso, né? Que geralmente a gente já pede comida com fome. E aí você fica naquela ânsia de receber, né? Aí a gente foi indo. O negócio foi exigindo mais da gente. Aí eu pedi demissão do meu emprego. Logo depois exigiu mais ainda. Flávia foi indo. A gente foi crescendo. Os clientes descobriram que a gente tinha um delivery, começaram a pedir e comer na calçada. E a gente falava assim: não, o nosso cliente não pode comer na calçada, né? E deu aquele gás pra gente, de fato, abrir uma outra loja ali. E eu costumo dizer que o nosso maior motivador hoje é realmente o nosso cliente. A gente vê que ele quer, a gente se mexe. E a gente tenta ir lá atender o que ele está pedindo pra gente. Isso é muito bacana, porque a gente vê que o cliente que dá as oportunidades pra gente. Né, teve essa questão do delivery, teve essa questão da loja, né, que o cliente motivou a gente a abrir a segunda loja no aeroporto. E, inclusive, muita gente perguntou, né, pra gente: cara, e tem demanda para 2 lojas de cachorro-quente? Porque é um produto que não é muito, digamos assim, valorizado. Não é, e a gente também não encontra, assim, bom, né? Justamente. Você não nem vê. Então, vocês realmente, o seu pai, né, lá atrás, e vocês levando esse legado, vocês reconstruíram, assim, uma rota pro cachorro-quente, porque
colocar o cachorro-quente no patamar que é hoje o de vocês, né? Um desejo, a vontade, a pessoa come, fica, né? Eu falei que indiquei uma amiga pra ir lá esses dias, ela nunca tinha comido, ela... Que é isso? Só tem até o áudio, ela mandou. Menina, eu nunca comi um cachorro-quente daquele, como assim? Então, assim, é realmente dar um giro de 360. Sim. E aí, de igual forma, né, a gente... Como a gente falou, o cliente é que traz a oportunidade pra gente. Uma pessoa chegou e falou assim, logo um ano depois, né, de abrir a loja, menos de um ano, Flávia, vamos participar da exposição? Aí eu falei, cara, não fala comigo. Ela é Porque eu sou, tipo assim, a sonhadora, sabe? E eu penso numas coisas mirabolantes. Justamente. Adoro. E essa é meu freio. Quando ela chega aqui e fala assim, Maiara de Maia, eu já faço assim, Eu sou bem assim também. Ela é meu freio. E eu acho que por isso que a gente dá muito certo. Que legal. Porque, né, a falta de fé dela eu complemento e a falta de noção minha ela complementa. E vocês sempre se deram bem como irmãs, assim, gêmeas? Menos criança, né? Criança briga muito, puxa o cabelo da outra, puxa o pé, briga, bate. Mas, assim, da adolescência em diante, acho que quando veio uma maturidade, né, a gente se tornou muito parceira. Que bacana. Muita parceria. A gente confia muito, a confiança cega mesmo. Que se um dia eu vacilar com ela, eu tenho certeza que, tipo, ela nunca imaginaria e vice-versa, né? Nunca esperaria. E também a gente pode dizer também que existe uma quebra de tabu entre nós duas, porque muita gente acredita que negócio em família não dá certo. A gente vai falar sobre isso? Opa! Então vamos falar da Expo, que a gente vai chegar nesse negócio em família, que é muito bacana a gente falar sobre isso. Perfeito. Então, voltando para a Expo, uma pessoa convidou e eu fiquei assim, movimentada a fazer aquilo acontecer, mas a gente não tinha condição. Não tinha estrutura, não tinha assim, como mesmo. E eu falei assim, Maiara, ano que vem a gente vai. Eu comi lá esse ano. Isso foi em 2022 a gente abriu, só um adendo. Em 2021 a gente abriu o delivery. Em 2022 a gente abriu a loja. E em 2022 fizeram o convite pra gente participar da exposição. E a gente não conseguiu, né? Por conta de estruturação, como eu falei. Aí eu falei, cara, em 2023 a gente tem que fazer isso acontecer. E a gente teve uma oportunidade através da Secretaria de Cultura de Macaé, que nos autorizou a trabalhar no evento de Paixão de Cristo. Lá na Imbitiba, que tem todo ano. Inclusive, é um espetáculo incrível. E ali a gente começou a pegar a experiência em eventos. E aí foi indo, a gente fez o Paixão de Cristo, logo depois teve um evento gospel, esqueci o nome, mas também Adoração. Tem todo ano. Isso, Adoração. Depois disso a gente foi convidada a participar de um evento no Shopping Plaza, pela produção do Roger Vilela. O Roger, ele, dali do Shopping Plaza, ele levou a gente para Cabo Frio. A gente foi para Rio das Ostras. A gente também foi para Macabu, Conceição de Macabu. E foi incrível, incrível. Eu falei assim, Maiara, a gente tem público aonde a gente for. Olha que em Cabo Frio foi uma coisa assim, foi uma experiência surreal pra gente. Foi muito cansativo. Porque a gente se preocupa muito em levar tudo fresco. Eu acho que todo mundo fala assim, qual é o diferencial? Eu acho que é esse, né? E a gente levou um carro cheio de pão pra gente ter certeza de que o fornecedor seria o nosso, né? Pra não mudar padrão. Foi um carro lotado de pão. E foi assim, surreal. Quem ia na quinta, foi na sexta com o grupo, aí foi no domingo... Porque as pessoas nem conheciam vocês, não sabiam nada. E foi uma validação ainda, né? Sim. Isso, e as pessoas, nossa, não tem nada aqui. E assim, os eventos, eles abriram nossos olhos. Porque até Pro então, tamanho de vocês. A né? gente estava ali no aeroporto com as pessoas que conheciam a gente e, de certa forma, amavam a gente, né? Porque estavam ali e viram a gente pequena. A história Tem de gente vocês. que viu vocês na barriga da mãe, né? Aquela coisa toda. Então, a gente sempre se sentiu muito acolhido por aquele público ali do aeroporto. E quando a gente saiu, a gente
estourou uma bolha, assim, pra gente, abriu os nossos olhos. E a gente falou, opa, a gente pode dar mais alguns passos, né? E, inclusive, falando, né, que ela é a sonhadora, ela falou assim, Mayara, a gente precisa ver um trailer pra gente participar dos eventos. É muito cansativo, é muito cansativo tem muito montar, peso. montar, desmontar. Tá bom, foi lá, ver o trailer. Aí ela chegou, tô eu assim, sentadinha na mesa, ela me joga o papel. Pá. Toma, tá aí, ó. Se vira pra pagar. Comprou o trailer. O quê? Falei, Mayara, eu comprei e não sei o quê. Eu bati isso nas costas dela, então vamos vender cachorro quente. E eu falei, eu fui lá pra ver o trailer. Voltou com o trailer. Fiz o contrato. Falei, a gente tem 30 dias pra pagar. Uau! E aí a gente... E é mais uma coisa, né? Como você falou aqui um pouco sobre o seu sonho em relação ao podcast, que Deus, né, vai abrindo portas. E assim, foi um mês que a gente saiu de um tanto de venda para praticamente o dobro. E a gente conseguiu pagar à vista o trailer. Uau, gente, que lindo. Me arrepiei novamente. Eu lembro que a gente teve até um dia que a gente chegou no dia para pagar o trailer, a gente não tinha o dinheiro. Mas também o trailer não estava pronto. Então a gente não tinha que pagar. E no dia que, caramba, quando fizemos as contas, batemos. No dia seguinte, a empresa ligou pedindo pra gente ir lá buscar o trailer. Foi aí, e a gente tem muita... A gente sempre testifica, assim, né? A gente acha que Deus tá nesse negócio de família. A gente acredita que foi Deus que colocou esse negócio na nossa família e que é Ele que tem abençoado a gente, né, nessa trajetória. Sim. Inclusive, o cachorro-quente, ele não veio pra gente do nada, né? O nosso tio Carlos, irmão da minha mãe, muito conhecido lá na Aroeira, ele tinha uma rede de carrocinhas. Naquela época, 30 anos atrás. E aí ele colocou uma na frente da loja dos meus pais. E aí, né, meus pais passando por aquela questão, aquela dificuldade, o meu tio cedeu a carrocinha, a minha avó, mãe da minha mãe, comprou um freezer. E assim, eles fecharam um dia a loja e no dia seguinte abriu o cachorro-quente. E a partir daí que foi. Então, nossos pais abraçaram e hoje a gente continua abraçando, né, alavancando, potencializando o que eles construíram. Sim. Uau, meninas. Agora me conta, o trailer, vocês usam ainda para fazer os eventos ou ele tá parado em algum lugar? É o que tá lá no Lagomar? O trailer, hoje, ele tá lá no Lagomar. Quando surgiu o Cavaleiros, na verdade, com os eventos, a gente participando, e a gente paga um valor para participar de certos eventos, porque um evento é custoso, né, e tal. Cada um tem que fazer a sua contribuição. E aí, um dia, minha mãe virou e falou assim, cara, se vocês pagam para participar de evento, por que vocês não pagam um lugar fixo? Aí eu e Flávia olhamos uma para outra. É o famoso óbvio que precisa ser dito, né? Alguém vendo de fora. Alguém vendo de fora. Aí a gente começou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. A gente teve vontade de botar o trailer no Cavaleiros. Mas é complicado de colocar o trailer lá. E pra gente também tem questões de higiene, né? De água. Então também não dá pra botar na rua, né? No nosso caso. E aí a gente... Foi um pouco difícil. Desistimos, entre aspas, né? Eu precisei fazer uma cirurgia e aí a gente entendeu que aquele não era o momento. A gente estava super empolgado, empenhado. Como que é importante também, né, Mayara, trazer até essa fala para quem está assistindo a gente, né? Às vezes, hoje eu estava conversando com uma pessoa também e estava falando sobre isso, dar alguns passos para trás naquilo que a gente está com... Nossa, isso vai dar certo, não. Mas dar alguns passos para trás... para você olhar melhor, para ver se aquele é a melhor escolha naquele momento e para depois, de repente, você voltar para aquela decisão, fazer aquela coisa, mas com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, muitas vezes, é importante a gente dar uma recuada naquele momento para depois a gente vir com mais, né, clareza, certeza, com mais tranquilidade, até financeira, né? Sim, e eu também acho um conhecimento também.
Porque, conhecimento. às vezes a gente tá tão ali focado, tão quer tanto, e quando a gente dá um passo para trás, a gente tem amplitude daquilo que a gente tá vendo. Exatamente. Né? E aí eu precisei fazer essa cirurgia, foi uma cirurgia simples, mas a gente entendeu que não era aquele momento. E aí a Flávia recebe uma mensagem, né, abençoada, de uma cliente, a Viviane, né? Isso. Ela também é do aeroporto, acompanha lá desde a época do nosso pai, cliente fiel nossa. E ela tinha um contato de uma pessoa que queria passar o ponto, hoje lá do Cavaleiros. E ela falou assim, não, conheço o pessoal perfeito. Foi lá na lanchonete, apresentou o ponto pra gente. A gente não tinha R$1 pra pegar. É verdade. R$1 pra pegar e tenta empréstimo e aquela coisa toda, e vê valor de carro, e vê não sei o que, e nada acontecendo. Aí a gente sentou com ele, conversou e falou, olha, a gente tentou empréstimo, não conseguiu, a gente tentou vender carro, não conseguiu, a gente quer muito, mas a gente não conseguiu. Ele falou assim, olha, tem muita gente interessada, mas eu quero vender pra vocês. E dali ele confiou na gente. Olha só. Ele literalmente confiou. Eu falei, não tem dinheiro, a gente não consegue pagar agora. Eu posso pagar assim, tanto por mês. E ele confiou na nossa palavra. A gente fez o contrato, confiou. Saiu o empréstimo, aí, graças a Deus. Nisso, né, nesse meio, saiu o empréstimo. E a gente até conseguiu honrar antes do previsto. Graças a Deus. E abrir o Cavaleiros foi uma experiência foi muito nova pra gente. Aquilo realmente a gente está aprendendo com o nosso negócio. Eu era da logística, Flávia trabalhava com técnicos em química, né? Química, laboratório, acompanhando laboratório, tá assim, nada a ver com cachorro-quente. Eu, na verdade, eu aprendi a fazer cachorro-quente depois que a gente abriu o delivery. Que até então eu não fazia cachorro-quente. Tive que ir pro campo. Ela só fazia o dela. Quando ela ia comer o dela, ela fazia na lanchonete. Mas ali, eu lembro que teve um dia que deu ruim, ela precisou sair pra fazer a entrega, e eu olhei pra mim e falei, só tem tu, vai tu mesmo. Ainda tem isso. Porque, assim, nosso pai, né, o negócio é um negócio que tinha muito potencial, mas o potencial não era explorado. A gente entende que a gente começou a explorar essa potencialidade depois que a gente decidiu abrir o delivery. E por conta disso, né, a gente, quando abriu a operação do delivery, a gente não abriu uma operação enxuta, com os melhores equipamentos, você vai hoje na nossa cozinha da unidade anexo, as pessoas vão lá e ficam surpreendidas pela estrutura que hoje tem lá. Mas quando a gente começou, não foi assim. A gente não tinha funcionário. Era eu, Maiara, amigos, trabalhando de graça. Inclusive, se me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento. Claro, né? Um agradecimento à Lorena Matos, um agradecimento à Pamela Mota e ao Bruno, que esteve com a gente no início. Trabalhou de graça mesmo, entendeu? Torcem pela gente até hoje, estão com a gente. E aí, quando agarrava, quem saía para fazer entrega era eu. Em chuva, saía em chuva. Não tinha isso, né? O povo fica assim, são às vezes, as donas do Betão, né? É fácil. Hoje a gente, por exemplo, não está no operacional. Mas eu te vi na Expo trabalhando lá. Não, gente, na Expo. Sim, mas sim, nas nossas lojas hoje, a gente não fica no operacional. Então, às vezes, a pessoa que olha de fora acha que as pessoas estão trabalhando e a gente tá colocando o recurso no bolso. Né? Mas não é bem assim que funciona. Quem dera, né? Eu costumo pensar que o empreendedor é empreendedor, tendo ele boas condições de empreender ou condições mais difíceis. Mas o trabalho é por igual. A diferença é que um vai desenvolver mais rápido do que o outro. Sim. Né? Então, assim, a gente começou bem lentamente nos primeiros anos. E aí, do ano passado para cá, que houve uma ascensão muito forte. O Cavaleiros, ele trouxe tanta parte de visibilidade, assim, pra gente, aumentou, na verdade. A gente teve, sim, um crescimento orgânico, mas porque o Cavaleiros, a gente teve gente que já foi nosso cliente,
veio pro lado de cá e nunca mais voltou no aeroporto. Aí começava assim, nossa, minha mãe me levava lá, o meu pai me levava, meu avô, minha avó, meu tio. Quando eu passava férias na casa do meu parente e tal, eu ia lá e aí começou a reavivar, vamos botar assim, as memórias nas pessoas, e elas começaram a vir e assim chamar outros, e a gente começou a ter outra visibilidade. O Cavaleiros também, ele obrigou a gente a amadurecer nossos processos internos, a confiar na nossa equipe, né? Porque de início até a gente não queria que a equipe ficasse sobrecarregada, e por mais que eles estivessem bem treinados, a gente sabia que eles eram capazes, mas a gente deixar também foi difícil. É difícil sair desse operacional, né? Deixar esse filho lá sozinho. Ainda mais assim, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante daquela doideira, aquela correria, gritou e olha o tempo, vê aquele monte de nota. As filas. É a nossa adrenalina, né? Mas se vocês não tivessem saído do operacional, vocês não teriam crescido como vocês cresceram, porque vocês precisaram realmente ter ali esse lugar de CEO do negócio para ter essa visão, para montar processos, para crescer, para buscar recursos, e aí não tem como. Se a gente está só no operacional, o negócio vai ficar daquele tamanho. Então, a gente vai para o operacional quando precisa, mas a gente tem que estar aqui, o quê? Buscando o crescimento da empresa. Isso, é trabalhar com o tático, né? Porque olhando de fora, a gente consegue observar onde a gente pode melhorar, consegue observar o ambiente, né? A proposta, as oportunidades, e a gente consegue fazer gestão. Né, que às vezes o operacional te segura tanto que você não consegue fazer gestão. Como. Igual aquela situação assim, tá, sei lá, 9 horas da noite, tô rufando, tá acabando o queijo. O que você vai fazer se tá acabando o queijo? Não vai vender, vai ter que encerrar a venda. Né? Agora, se você consegue ter uma gestão, o teu estoque não falha, o teu financeiro tá correto, os seus controles estão em andamento, funcionam. Porque senão a empresa ela não vai crescer. E isso é uma grande dificuldade do empreendedor, né? Vocês já são empresárias também agora, né? Mas não conseguir entender essa gestão do negócio, saber lidar com o financeiro do negócio, o que é do negócio, o que é seu, separar isso tudo, estruturar, que tem investimentos que às vezes a gente vai ter que tirar do nosso para colocar no negócio. Às vezes a gente ganha menos para o negócio crescer, para dar esse fôlego, né? Acredito que vocês passaram por isso, para poder ir crescendo. E aí o empreendedor, ele tem muita essa dificuldade. E vocês foram construindo ali. Falando dessa questão de empreendedorismo, né? O nosso ramo, ou melhor, a nossa história no empreendedorismo não começou com o Betão. Um pouco antes de descobrirmos a doença do nosso pai, a gente abriu uma loja virtual de artigos de presente, né? E eu tinha R$500 e Maiara tinha R$500. A gente juntou. Detalhe, eu lembro que eu tinha acabado de ser demitida. Pandemia, só tinha os R$500. Eu tava desesperada e 2 crianças, fui demitida. E Flávia falou assim, Maiara, ela, né? Sempre ela. Maiara, viu um negócio aqui, me manda. Eu falei, Flávia, eu só tenho R$500. E 2 crianças e não tem emprego. Aí ela, eu também. Tipo assim, então fechou. É isso ou isso. E aí eu falei, pai, o senhor, ele tinha o CNPJ, o senhor me presta o CNPJ para fazer umas compras? Ele, pode. A gente fez uma compra, a nossa primeira compra foi de R$500, aí vendeu os produtos, fez outra compra. Eu sei que a gente já estava na 5ª compra dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses. E nisso, né, aí ele ficou muito doente, veio a questão que eu já expliquei. E aí a gente parou. Desanimou, né? Parou, aconteceu tudo aquilo, a gente parou, o material ficou lá guardado. E aí depois de um tempo a gente foi olhar. A gente foi ver quantos de material a gente tinha. A gente tinha de 4 a 5 mil de material em estoque. E a gente tinha R$3.000 na conta. Então, assim, em 3 meses, né, aquele valor de investimento já tinha triplicado.
mais até, né? Mais até, É. no caso, porque tinha as mercadorias, muito mais. É interessante, assim, a gente sempre colocou assim, ó, a gente não... Ó, você trabalha, eu trabalho, a gente não precisa tirar daqui. Então, a gente só vendia e colocava ali de novo, a gente não tirava, né? E o Betão também foi assim, a gente ficou 1 ano sem tirar salário. Uau, nenhum. meninas, olha que ano importante sem essa Prolabore. fala. Sem Prolabore. E era assim, opa, juntou 3 mil reais, que a gente vai fazer agora? Vamos comprar isso. Aí a gente comprou um equipamento. E agora, ó, Mayara, 5 mil de novo, o que a gente vai comprar agora? Vamos comprar mesas de cadeira. E a lanchonete fechada. E agora? a gente construindo. Agora a gente vai botar o piso, agora a gente vai fazer isso, fazer aquilo. E a gente ficou 1 ano sem receber. O nosso primeiro salário foi R$500. Que foi assim, passou 1 ano do delivery. Eu falei assim, Uau. acontecendo todas essas coisas, a gente presta a abrir a loja exigindo, no caso, a minha presença, porque eu estava trabalhando numa empresa em Rio das Ostras. Então, eu ia para Rio das Ostras e ficava lá segunda, terça, quarta e voltava só na quinta para Macaé para trabalhar nos dias de maior movimento. E aí, falei, Mayara, o momento é agora, porque a demanda vai aumentar, mas eu preciso de um salário. Eu preciso pagar minha conta do celular, o combustível da minha moto, né? E alguma coisinha para me sobrar, para sair de vez em quando. Ah, quanto seria isso? R$500 pelo menos. Então tá bom, vamos tirar R$500. Então tá bom, vamos tirar. R$500, acho que dá para tirar. E assim foi. E a gente foi indo, a demanda foi aumentando, a gente precisou de um funcionário, aumentou mais um pouquinho, mais um, foi indo. Hoje vocês têm quantos funcionários? Registrados, hoje nós temos 12. Olha isso. Né? 12 funcionários, nós temos 6 na unidade anexo, 5 na Cavaleiros, e a gente tem um administrativo que fica na unidade anexo. Na unidade anexo, mas, esse administrativo fica nas duas... administra as 2 unidades com a gente, né? Bom, a gente abriu o Cavaleiros, rodou a equipe, a gente começou a ficar no tático e no estratégico. Só que depois a gente parou assim, cara, o tático ainda tá sugando muito a gente não consegue parar para pensar, a gente não consegue ver algumas oportunidades, a gente não consegue estudar melhor, né? Porque a gente tá aqui agarrado no RH, no financeiro, nas compras, no estoque, no sistema. Eu presa. E eu presa de novo, né? Tipo assim, agora a gente não faz mais cachorro-quente, mas agora a gente faz isso aqui. É o recursos humanos. É tudo. E aí a gente falou assim, a gente precisa de uma ajuda aqui. E aí a gente conseguiu colocar uma pessoa lá, muito esforçado também, tem ajudado muito a gente. E o fato dele estar ali faz com que a gente tenha um pouco mais de tempo para a gente olhar um pouco alto, né? Então, hoje a gente consegue olhar as operações, acompanhar melhor as operações, mesmo longe, né? Hoje a gente não fica tão 100%, mas a gente está sempre nas unidades. Acompanhando tudo. A gente consegue fazer um controle melhor, um relacionamento melhor com os nossos fornecedores também, né? Com a nossa equipe, hoje a gente consegue identificar coisas, porque o sistema, quando ele é bem alinhado, ele permite que você enxergue muita coisa, né? Não parece que não, mas ele ajuda bastante a gente. E a gente consegue estudar o sistema, estudar fora. Às vezes acontece alguma coisa ali dentro. Eu adoro fazer isso. Meu Deus, acontece tal situação e eu não sei resolver. Pego o computadorzinho, começo lá no cursinho do Sebrae, no cursinho daqui, cursinho dali. Vou buscando, a gente tenta resolver. Né? Pra gente evoluir. Porque o conhecimento, ele é fundamental em qualquer fase que a gente tiver de negócio, né? A gente nunca vai poder parar de estar buscando ele ali. Mayara falou uma coisa muito interessante, essa questão do curso, do conhecimento, né? Porque a gente não aprendeu a lidar, não sabe, né, não sabia, melhor dizendo, lidar com questões adversas, questões com funcionários, questões com fornecedores, questão com o cliente. E aí a gente procurou direcionamento nas ferramentas que a gente conseguia ter acesso. Então,
pro cara que é empreendedor, a gente tem o Sebrae, cursos gratuitos. Ele pode ir lá, pode se inscrever e obter conhecimento que vai trazer resultados para o negócio dele, né? Assim como trouxe para a gente, para o Betão Hot Dog. Hoje Tem que a gente buscar, né? Hoje a gente está num cenário em que a gente consegue investir em conhecimento. A gente foi num evento de food delivery no Rio de Janeiro, conseguimos levar nossos 2 supervisores, né? Foi um investimento para a gente obter conhecimento em maquinário e também de mercado, né? Das prospecções, do que está mudando, né? Do que o público está esperando, o que a gente pode melhorar, entregar, né? pode entregar. Porque a gente falou, brincava assim, poxa, eu pensei que eu só ia vender cachorro-quente. Eu sempre falo isso. Só que hoje a gente vê que isso é vender cachorro-quente. Né? Desmistificar aquela lanchonete que não tem processo, que não tem padrão, que não tem rotina. Que ninguém cresce, que, né, a pessoa fica naquela realidade, muitas vezes, né, vivendo uma vida super desafiadora, né, toda descompensada, porque não enxerga, né, e às vezes também, até lá atrás, nossos pais, né, o seu pai, não tinha isso tudo que a gente tem de ferramenta, de conhecimento, de possibilidade hoje. Meninas, vamos falar sobre o empreendedorismo feminino e sobre empreender na família. Mas antes, deixa eu falar de uns patrocinadores aqui, porque o papo tá muito bom. O diretor já avisou ali que a gente tá correndo o tempo e eu não falei de ninguém, gente, porque eu tô aqui encantada com a história dessas mulheres. Quero falar para você sobre a Palmer Fruit. Palmer Fruit leva para sua casa qualidade e saúde na sua mesa, direto da roça. Então você que valoriza saúde, que quer uma alimentação melhor ali para sua família, Palmer Fruit, atendimento, qualidade, experiência do cliente você vai encontrar, tá? Quero falar também da Liz Story, a Liz, que é nossa parceira aqui. Costumo falar, meninas, que lá você entra e sai pronta pro seu sucesso. Lá você vai encontrar roupa, bolsa, sapato, acessório, tudo que uma mulher precisa para uma imagem de sucesso. Tem também a doutora Giane Rambaldi, que tem o método Mindset Fit, que conduz mulheres ao emagrecimento com saúde. Ela tem um time ali pronto para nos ajudar, inclusive eu estou nesse processo, né, para buscar mais saúde. Então, a doutora Giane tá ali te esperando. Vai lá, conhece o trabalho dela, que você também vai ver que é muito mais fácil do que a gente pensa entrar nesse processo aí com todo o apoio que a gente precisa. E vamos voltar aqui. Eu quero que vocês falem para mim um pouco sobre o que é para vocês empreender, né, nesse universo feminino, o empreendedorismo feminino. Acredito que vocês têm muitas mulheres ali também empreendendo com vocês, no negócio de vocês. É uma honra receber mulheres que estão fazendo tanta diferença, né, no mercado, inovando, se colocando ali como referências, colocando algo que, como vocês, né, disseram, um hot dog, que, né, você trazer para um patamar totalmente diferenciado de autoridade numa cidade como a nossa. O que vocês acreditam que vocês atribuíram ali no empreender de vocês, de diferencial, para vocês conseguirem estar construindo um negócio sólido, com resultados palpáveis, com autoridade, com excelência e dando oportunidade para outras pessoas, né, dentro do negócio de vocês? E depois a gente vai falar sobre empreender em família, né, que é trabalhar em família. Sim. Olha, quando a gente entrou, decidiu, né, entrar no negócio da família, a gente se deparou com alguns cenários de descrença, né? Tipo, mas vocês, meninas, vocês vão abrir uma lanchonete? Como é que vocês vão tocar uma lanchonete? Maiara tem 2 filhas, como é que ela vai dar conta? Como se ser empreendedora como se fosse não ser uma boa mãe, né? Não fosse possível ser presente. Então, a gente sente de coração que estar à frente hoje de uma empresa dessa magnitude, que está sendo o Betão, fez com que a gente se consolidasse no mercado, mostrando que é possível
para a mulher. É possível a mulher dar conta, é possível a mulher ser mãe, perdão. É possível a mulher ser mãe, empreendedora, de sucesso. É possível a gente fazer acontecer. É possível a gente ser protagonista, que é o que se fala muito, né? As mulheres precisam ser protagonistas. A gente sabe que tem um desafio maior, né? Por tudo que é já constitucionalizado, né? Mas é possível. E mulher consegue tudo. A gente faz. Quantas coisas você falou, né? A gente é mãe, cuida da casa, né? Às vezes, né, tá casada, empreende com excelência. A gente tem um olhar mais amplo de tudo, tem um coração que consegue ali atribuir, né, esse cuidado com o funcionário, né? A gente consegue ser mais humana, a gente consegue ter um olhar um pouco mais detalhado das coisas. Sim, e quando a gente começou a contratar, e a gente percebeu que hoje 99% dos currículos que a gente recebe são femininos, né? E às vezes a gente até fica assim, poxa, a gente queria um homem pela presença masculina. Que às vezes a gente, em algumas situações a gente já se sentiu um pouco ameaçadas, né, dentro do comércio. E só que eu sou meio assim, peituda, né? Se a pessoa vier, eu venho junto. Mas fico enorme. Mas, e hoje, assim, a gente tem todo um cuidado, a gente gosta que eles fechem na hora, porque a gente entende que tem um percurso para ir para casa, né? Segurança, a gente sempre se preocupa, tem ônibus para ir, tem ônibus para voltar, como que é esse trajeto para você, para quem é mãe, a logística é maior ainda, né? E a gente tem esse olhar, a gente tenta, né, sempre ter esse olhar empático, né? Mas, para mim, eu, na verdade, olhei para a Flávia e decidi empreender por causa das minhas filhas, né? Em que sentido? Eu estava recém-divorciada, perdi um pai, e eu falei, cara, essa empresa, eu estou trabalhando, não está dando. Não estava dando na pandemia, né? E aí, vamos fazer o quê? Flávia, fazer o quê? E ela, a empresa dela estava trocando de contrato, aí fica aquela coisa incerta. E a pandemia, ele massacrando o nosso emocional, né? Uma loucura. Vamos vender cachorro quente. E eu lembro, meu pai uma vez, ele falou assim, ele chamava a gente de neném. Neném, isso aqui é de vocês. Se nada der certo, dá para todo mundo comer daqui. Aí eu falava, não dá. Ele, não dá. Eu tô falando que dá. Aí a gente, quando o pai e a mãe falam, não tô dizendo a gente logo, né? Tá bom, dá. E a gente pegou isso. Então a gente foi se desenvolvendo ali e a gente viu que realmente dava. Né? A gente tira uma força de não sei da onde. É de Deus mesmo, é divina, pra gente ir. Algo que eu acho que foi de muita diferença, o fator feminino, foi todo o cuidado que a gente colocou em tudo que a gente fez. Hoje, quem entra nas nossas unidades e tem um olhar um pouco crítico, né, consegue ver alguns detalhes, perceber o quanto que a gente se importou com algumas coisas, quanto que a gente se importa com algumas coisas, quanto que a gente é chata com algumas coisas. Na entrevista eu já chego falando assim, eu sou muito chata nisso. E a gente é sempre bem elogiada. Depois a gente é bem elogiada e a gente sabe que é esse olhar feminino mesmo. E, inclusive, a gente tá com uns projetinhos aí e a gente recebeu uma visita de um arquiteto, uma equipe de arquitetos para lanchonetes. E eles olharam e falaram assim, cara... Olhar a cozinha assim, a mulher é diferente mesmo. E eu falei, é verdade, é diferente. E é possível a gente educar os nossos filhos. Maiara, é fácil? Não. Tem dia que semana de prova eu falo assim, chefe, pega leve comigo que é semana de prova. Porque a gente sabe dos desafios que né? E aí a minha chefe dá uma liberada. Me dá uma colher de chá, e aí eu
eu falo assim, modo mãe ativado, modo empreendedor ativado. E a gente vai fazendo o que tem que ser feito, né? Sempre olhando, é isso que tem que ser feito, então bora fazer. É isso aí. É assim que eu acredito que o empreendedorismo feminino funciona, né? A gente fala, Mayara falou, né, um pouco dela, a gente fala um pouco da gente, mas acredito que existe um padrão para toda mulher, né? Que é realmente essa questão do posicionamento e esse fator mãe, que é muito forte. Não é o meu caso, não sou mãe. Mas sou tia. É uma tia, mãe, né? Mas é um desafio, sim, diferenciado, né? Não tem como dizer que não é mais doloroso para a mulher empreender, sim, do que para o homem. Vou falar abertamente, né? É desafiador para o homem, sim, com certeza. Mas eu acredito que existe uma responsabilidade, um peso também social em cima da mulher, um julgamento, um preconceito. Vou falar mais abertamente, um preconceito quando a mulher se destaca. E uma dúvida de capacidade ali, né? Igual, mas como é que você vai fazer? Mas não vai ter um salário fixo, como é que vai, né? Então, a gente passa por tudo isso, né? A gente tem que, além de tudo que a gente tem que viver no empreender, para realizar, a gente ainda tem que mostrar. A gente tem que mostrar o resultado que a gente é capaz, a gente tem que provar. Mas a gente consegue, né? A mulher, ela consegue protagonizar se ela decidir de verdade. Sim. Ocupar o espaço dela. O nosso feminino, ele tem uma fragilidade que as pessoas podem confundir, né? Nossa doçura, a meiguice, a simpatia, o dar, o nosso afeto. E isso não é frágil, é algo delicado, mas não é frágil, né? A gente tem uma força dentro da gente muito grande e que se a gente olhar mesmo até historicamente para os nossos antepassados, o feminino sempre veio de muita luta e muita vitória também, né? Para chegar onde a gente chegou hoje, né? Verdade. E empreender, a gente já tá aí 5 minutos, né? Empreender para vocês em família. Como que é isso, né? É como a gente ia falar lá atrás, você já tinha puxado. Eu já recebi algumas pessoas aqui e que foi lindo ver, né? E que dá certo. Depende muito, né? Das pessoas, mas dá certo, é possível. E como é no caso de vocês, né? Tá ali vocês engajadas juntas e tem o irmão também e a sua mãe. Como que é para vocês esse processo do empreender em família? Como eu falei, a Mayara e eu, a gente tem uma conexão muito forte, então é muito leve pra gente empreender junto. Um dia eu não tô 100% e ela tá 110%, né? E assim a gente vai se levando. Se levando mesmo. Leva uma sendo o suporte da outra. Agora, falando da nossa mãe, falando do nosso irmão, a gente, no início, conflitou bastante, né? Por conta justamente do medo. E tudo novo, né? E eu, sempre com essa visão muito exacerbada, digamos assim, é dela, né? Eu olho e falo, cara, eu tô vendo isso. Isso vai acontecer. E realmente, olhando a olho nu, cara, não, Flávia, isso não faz sentido. Eu falei, vamos para esse caminho que faz sentido. E aí, depois, a gente vê que fez sentido. E aí, na época, minha mãe, meu irmão, por medo, né, eles não foram muito receptivos com a questão da gente abrir o delivery. Porque tinha questão, e o padrão? Perder, e o tempo, né, de entrega, o nome. E o nome do Betão, que foi até o que Mayara falou. Tem que ir e não olhar para trás. Tem que realmente dar certo. E eu bem confiante mesmo, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí deu. Hoje a gente gerencia 2 unidades, que é a unidade anexo e do Cavalheiros, junto com elas, né, seus deliveries, e minha mãe e meu irmão ficam lá com a 62 e tem o Lagomar. Vocês dividiram para ficar melhor para administrar tudo, né? Isso. E hoje funciona dessa forma. Aí hoje a gente também prospecta, né, crescimento. E aí o que a gente faz junto? O padrão, ele tem que se manter. Tem que ser igual em tudo, né?
padrão tem que se manter. É uma coisa inegociável por conta de ser Betão. Né? Não é o cachorro-quente da Flávia, da Maiara, e a gente vai mudar. Não pode ser assim. Tem que ser mantido o padrão. Mas a administração, ela é diferente. Ela é parcial. Isso. No início, existia esse medo, né? Mas também existiu um apoio, apesar do medo. Uhum. Tanto é que a minha mãe hoje minha mãe não tem casa, né? Ela foi cedendo, a gente foi precisando crescer, foi pegando ali um cômodo. Hoje minha mãe não tem casa. Falo que daqui a pouco eu vou ter que comprar uma casa para ela. Também, que a gente tenha condições. Exatamente. E o nosso irmão também, né? Sempre ali, perto da gente. Então, é importante, o apoio familiar, ele é importante, foi importante na nossa trajetória, ele é importante para nossa continuidade. A gente está sempre, apesar de ser administrações diferentes, a gente está sempre ali conversando. O que um pode agregar no outro, o que um ficou sabendo de novidade para o outro, e a gente vai se comunicando. Né? Que é um crescimento junto também, né? A gente cresceu, realmente crescemos junto. O medo que a gente tinha de não dar certo no início foi um tapa sem mão. Porque além de ter dado certo o delivery, aumentou as vendas presenciais na lanchonete antiga, né? Na primeira lanchonete, que é na principal do Parque Aeroporto. E a gente foi tendo o crescimento conjunto das duas unidades. Então, a gente se surpreendeu até com isso. Até hoje a gente para e se surpreende como o lanche do Betão, o cachorro-quente do Betão é forte ali no bairro e hoje, né, na cidade. Nossa, eu estou aqui babando, pensando, tá? E falando também dessa questão ainda familiar, a gente teve, por mais que tenha tido esse medo, né, digamos que teve uma reunião familiar, aquela coisa toda, né, para falar e tudo, por mais que tivesse esse medo, a nossa mãe sempre nos apoiou desde o início. A gente abriu o delivery na cozinha dela, ela perdeu o quintal, depois ela perdeu a cozinha, depois ela perdeu o quarto dela. Eita. E depois ela perdeu praticamente a casa toda. E ela foi morar num quartinho com um banheiro. Uau! Então, assim, e não somente isso, como ela... minhas filhas, eu faço a fundação, vocês fazem o restante. Vou para cima, faço isso, vocês fazem aquilo. Então, assim, ajudou real. Se não fosse ela, o Betão também não seria o que é hoje. Então, além de... Hoje o Betão é muito conhecido, o nome Betão é muito conhecido, mas você vê também, desde lá do início, a presença da mulher. Exatamente, construindo ali junto, né? Eu sempre falo que só existe um Betão porque existiu uma Marcinha por trás, né? Fazendo ali a maionese, o molho desde o início. Que é o diferencial também, né? Isso, né? Cuidando tanto do Betão, pessoa, como da qualidade dos insumos mais frescos. Depois, com o tempo, foi conseguindo contratar pessoas para ajudar, mas por muito tempo foi só ela ali, né? E é isso, ela tá sempre ali por trás. Hoje a gente ainda fala que ela é a que manda a matriarca, né? Ela tá assim, ó, quero mais saber de nada, a gente... Ai, que legal. Assim. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Assim, vocês já pensaram em algo tipo franquia? Porque só veio isso na minha mente, gente. Hoje a gente validou a experiência de abrir segunda unidade, validou a experiência de eventos, então a gente pode se dizer que é especialista nisso. E a franquia é uma coisa que passa, com certeza né? passa, é latente. Inclusive, essa semana a gente fechou um treinamento lá em São Paulo. A gente vai fazer uma imersão de 3 dias. Não sei se vocês conhecem a G4 Company. Então, para você ver que é uma coisa séria pra gente. E a gente vai estar lá aprimorando nossa capacidade de gestão para, a partir daí, aprimorar nossos processos e, a partir da aprimoração de processos, estudar se a gente vai abrir mais unidades como rede ou como franquia.
apesar de saber que franquia, né, se tem uma possibilidade de crescimento muito maior, mas a gente também não pode deixar de considerar a padronização do produto. Exatamente. E a vida da empresa a longo prazo. Né? Porque aqui em Macaé, a gente está aqui, a gente controla. Aqui em Macaé, a gente consegue fazer acontecer. E aí a gente está aprimorando nossos processos para poder garantir que o negócio aconteça em toda a região dos lagos e quem sabe mais. E aí vocês vão ter também, nesse processo agora, né, de amplitude, de mais conhecimento, de entender de novos formatos, enfim, né, porque a G4 é gigante e vocês vão ter, inclusive eu tô doida para participar também de uma imersão deles, porque é incrível. A gente tá com muita expectativa. Não, eu acredito que podem ter sim, pelo que a gente já acompanha. E eu tenho um mentor que ele, assim, ele é apaixonado, é de lá, ele faz as mentorias e tal, então com certeza vai ampliar muito. Aí nesse processo também vocês vão entender o que vai valer a pena, o que não vai, o que né, é mais rentável e manter. Então essa é a jornada. E a gente tem um padrão bem elevado, a gente sempre tenta manter um padrão elevado. Ano passado a gente teve a oportunidade de tomar um conhecimento e contratar uma pessoa também, que hoje é um Nutrim. A gente tem uma nutricionista que acompanha a gente, acompanha os nossos processos, ajudou muito a gente melhorou muita coisa. Que bacana, gente, isso é uma informação super importante. Sim. Porque às vezes acho que é um negócio assim, né, de cachorro-quente ou hambúrguer, não sei, não tem, né, é tudo... Não, nós temos, sim. Ela é bem exigente igual a gente, ou até mais. E a gente conseguiu melhorar muita coisa, até coisas que a gente não achavam que ia melhorar, que era necessário. E o outro olhar, né, o olhar do profissional, faz muita diferença, agregou muito valor, muita qualidade para o nosso produto, aumentou ainda mais. Uhum. E hoje a gente conquistou o selo de categorização da vigilância sanitária, o selo A, por conta dessa iniciativa, né, dessa parceria com ela. Não sei se você tem conhecimento dessa certificação. Não. Não? É uma iniciativa da vigilância de Macaé, né, do Rio também, onde eles categorizam os restaurantes que garantem segurança alimentar. Ah, bacana. Então, se você pode... Hoje, a maioria dos restaurantes que tem se encontra nos Cavaleiros, né? Nos Cavaleiros, em vários restaurantes ali, você encontra o selo A. E hoje, esse ano, a gente entrou com o processo, a gente foi validado e recebemos a certificação de selo A na nossa unidade anexo no Parque Aeroporto. Eu ouso dizer que somos a primeira lanchonete do Parque Aeroporto com o selo A e, consequentemente, com garantia de saúde alimentar. Uau! Só sucesso essas mulheres aqui, gente. A gente, até estourou o nosso tempo, porque o papo aqui foi muito bom e acho que a gente ainda tinha muita coisa para conversar, né? A gente ainda vamos combinar essa volta pra gente falar mais sobre negócios, trazer muitos insights aí pra mulherada. Mas eu já quero agradecer a presença de vocês aqui. Agradecer também o Hot Dog do Betão, que é um patrocinador do sucesso delas, né? As meninas, elas são mulheres que estão à frente de negócios, apoiam, né, outras mulheres, incentivam o conhecimento, a informação, participam dos nossos eventos, estão no nosso grupo, então é uma empresa que realmente vivencia aquilo que ela prega, né? Então, vocês investirem em mais mulheres terem informação, poderem sentar aqui e falarem, isso é incrível. Eu quero aqui deixar a minha gratidão a vocês, tá? Por estar comigo nesse processo, por entregarem com tanta excelência, né, o trabalho de vocês, levantando aí a nossa bandeira da mulher aí empresária, da mulher CEO, a mulher que protagoniza e que pode sim ser o que ela quiser. Então, muito obrigada, tá, pelo encontro de hoje. Já vamos marcar um próximo, porque a gente tem muita coisa para falar aqui, tá? Posso fazer um adendo? Pode. Falando em excelência de produtos, a gente trabalha com a Palmer Fruit. Ah, nossa patrocinadora. Que coincidentemente patrocina
o sucesso Fernanda, incrível, né? Fernanda maravilhosa. Gente, muito obrigada, né, por estarem com a gente aqui. Vocês estão vendo aí que a gente só tem um time top que confia em nós. Quero agradecer aqui também a AV Perfumes, que é aí uma empresa que trabalha com perfumes, né, artesanais, que são feitos ali com muita qualidade, inspirações assim incríveis, tá? Vocês conhecem? Eu amo, eu uso, tem que conhecer. A Lagos Macaense Offshore, que trabalha ali para te ajudar na sua obra, né? Na sua construção, seja offshore, seja na sua casa. Ali você vai encontrar excelência, vai encontrar facilidade. Agradecer também a RPM Corretora de Seguros, a Roberta, que trabalha com seguros voltados para a mulher, para a força do nosso trabalho. Então você que já acompanha a gente, já segue todo esse time aí que nos acompanha, fica com a gente, já se inscreve no canal, indica para uma amiga, para a família, para todo mundo. E boa noite, muito obrigada.